Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, meu nome é Hamilton Silva e toda semana você tem um encontro marcado comigo e com o meu convidado, onde a gente tem aqui para conhecer, para falar de experiências dos nossos convidados. No último ano, final do ano, a gente teve a oportunidade de conversar com tanta gente legal. E esse ano também a gente já começou aí a nossa jornada de gravações conversando com vários empreendedores dos mais diferentes nichos, né? E a gente sabe que a grande importância da gente poder ter a oportunidade de produzir episódios como esse é transformar você que está aí do outro lado, que de repente tem o mesmo comportamento, a mesma vivência, às vezes até alguma coisa que é dita pelo nosso convidado aqui, transforma você que está buscando uma oportunidade, está querendo se encontrar no mercado. Então, é por isso que a gente dedica tanto tempo e muita energia para produzir conteúdos como esse aqui, que é para transformar você, para conectar com você que nos acompanha sempre aqui. Tá bom? Bom, vale lembrar que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo, certo? Aproveita também, se você quiser fazer uma pergunta, aproveita o chat aqui, né? Esse chatzinho que aparece aqui do lado, aqui embaixo, ou do lado, né? Dependendo de onde você estiver vendo, para você fazer sua pergunta, esclarecer alguma dúvida, dar uma sugestão, aí você pode ficar à vontade para usar o chat para este fim. E para finalizar, aproveita e pega esse link que a gente está mandando para você aqui, compartilha com a família, nos grupos da família. E a turma adora quando tem episódio novo aqui. É uma oportunidade que você tem de conhecer aqui tantos e tantos profissionais. Aqui a gente já conversou com corretores de imóveis, com profissionais da área da saúde, e hoje não vai ser diferente, tá? A minha convidada de hoje também é uma profissional na área da saúde, tá certo? Ela é fisioterapeuta com foco em quiropraxia, tá bom? Bom, é o seguinte, a minha convidada de hoje é ela, Roberta Leal. Palmas, senhoras e senhores! A Roberta Leal participa hoje do Perspectiva Podcast e está aqui com a gente para conversar. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e vim com, assim, muito ansiosa, né, de estar aqui hoje batendo esse papo com você, Hamilton. Perfeito. Ó, lembrando que a nossa conversa aqui é descolada, como se a gente estivesse na calçada, conversando sobre negócios ou sobre a vida propriamente dita. E a ideia é que você fique leve aqui, porque de fato as perguntas que nós vamos abordar aqui são perguntas que é de seu conhecimento, então tranquilidade. Mas antes eu queria saber o seguinte: quem é a Roberta Leal? Olha, eu sou fisioterapeuta, meu foco hoje é coluna vertebral, mas antes de ser coluna, meu foco estava em outra área, né? Eu fiz faculdade na Unifor. Me formei e, assim, eu estava louca para ser, harmonizadora. Olha só que Olha legal. só, né. E aí tive uma decepção com essa área e não quis mais, ser harmonizadora e passei 2 anos parada. Entendi. Nesses 2 anos, eu a ortopedia me encontrou, Olha só. né. Era uma área que eu gostava muito durante o período da faculdade, mas eu não visualizava ela da forma como ela merecia. E tempos depois, 2 anos depois, eu fiz um curso, né, o meu primeiro curso de quiropraxia, e eu disse: "Nossa, isso é muito legal, eu quero isso para mim". Passou um tempo mais, trabalhei na área e eu decidi aperfeiçoar a minha técnica. E foi aí que eu fiz um novo curso, né, e tô simplesmente apaixonada, eu sou apaixonada pela minha área. Hoje fiquei curioso agora. Então me explica aí, o que é a quiropraxia e como é que funciona? A quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia, certo? Onde ela trata doenças musculoesqueléticas. Aquela pessoa que sente mais tensão, sabe? Que vive tensa, um trabalho mais pesado, ela se beneficia muito da quiropraxia, né? Também atletas se beneficiam muito eh, em modalidades de recovery. É fantástico para tratamento na coluna. Bom, legal. E me diz uma coisa, quais são os problemas que podem ser tratados pela quiropraxia?
hérnia de disco, cervicalgias, cefaleia, ATM, a disfunção temporomandibular, né? Bruxismo, uma infinidade de tratamentos podem se beneficiar com a quiropraxia. Perfeito. Agora me fala um pouquinho sobre quem pode fazer a quiropraxia. Bom, primeiramente a gente tem que fazer toda uma avaliação, mas geralmente atletas, pessoas que têm problemas na coluna vertebral, né, se beneficiam desse tratamento, mas assim, geralmente esse público é o mais indicado, porém, a anamnese bem feita, uma anamnese bem feita é a melhor indicação para a gente ver se aquela pessoa se enquadra para a quiropraxia. Todo mundo pode fazer, mas mediante uma anamnese bem feita. Perfeito. A quiropraxia substitui outros tratamentos médicos? Então, a quiropraxia não substitui outros tratamentos médicos, no sentido de, tipo assim, o acompanhamento com outras especialidades é fundamental. Um acompanhamento multi é fundamental. Mas supondo que tem um paciente que vai entrar numa sala de cirurgia, vamos ver se realmente ele vai precisar dessa cirurgia, se um acompanhamento fisioterapêutico especializado, voltado ali para atividade física com quiropraxia, se essa junção não vai beneficiar ele antes dele ir para a mesa cirúrgica, certo? Nesse sentido, mas cada especialidade tem o seu valor. Perfeito. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Roberta Leal, o arroba é Roberta Leal Físio, tá? É onde você vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Ela está com um trabalho já bem adiantado, né? Uma presença digital bem interessante, já com algumas gravações de vídeo, algumas dicas, né, que você está dando lá no próprio Instagram. Isso é bem legal, que deixa todas as pessoas que se identificam com o tema, vai lá, de repente você pode até fazer algumas das perguntas, e de repente interagir com algumas das publicações que ela tem lá no Instagram, tá? Então, só repetindo, Roberta Leal Físio é o arroba para você ir lá conhecer um pouquinho do trabalho da Roberta, tá certo? Vamos lá. Quais são os riscos e efeitos colaterais da quiropraxia? Olha, cientificamente falando, a quiropraxia tem um risco baixíssimo. Sabe efeitos adversos? Baixíssimo. Tem um estudo, inclusive, que fala sobre isso. E ele mostrou que realmente é muito baixo, é muito baixo a chance de dar algo errado, vamos dizer assim. A pessoa tem que realmente ter e não saber. Não passar por uma avaliação muito, muito minuciosa, né, para dar algo errado. E riscos não tem, mas os benefícios são inúmeros. Agora, quando a gente faz a manipulação, existe alguns efeitos que a pessoa sente e é absolutamente normal, como dor de cabeça, pode acontecer, né? Uma vertigem, uma sonolência, isso tudo é absolutamente normal. Perfeito. Legal. Como é que funciona uma sessão de quiropraxia? Na prática, como é que funciona assim? Exemplifica para a gente aqui. Ele vai deitar na maca após a anamnese, né? E só que antes de deitar, a gente faz ali uma palpação, né? A gente faz uns exames neurológicos, caso ele venha apresentar eh, algo que precise de um exame neurológico lá na hora, né? E tem toda uma, uma coisa assim por trás, né? Antes dele deitar. Vamos refazer essa parte. Repete para mim só essa observação que você faz no final. Vai lá. Então, antes dele deitar na maca, a gente tem a palpação, né, dos pontos dolorosos, a gente tem os exames físicos para poder confirmar algo ou excluir algo, né? E aí só então ele vai deitar na maca para ser manipulado. Entendi. Quanto tempo leva? Depende. Como é que Olha, é? o meu atendimento dura 40 minutos, porque eu vou realmente fazer o melhor ali para poder eu conhecer aquele paciente, né? Mas o atendimento da quiropraxia, ele é muito rápido, dura aí em torno de
20 minutos. Perfeito. E são sessões ou não? São sessões. Tá, me explica como é que funciona. O cliente está interessado, ó, eu tô com um probleminha, tô com dor na coluna, tá aqui o meu exame. Ele pediu para me procurar um fisioterapeuta, né? Com especialidade em quiropraxia, e aí e você recebeu esse exame, e aí o que é que ele já sabe do tempo, você vai dizer quantas sessões são, ou depende do caso dele, como é que funciona? Não, qualquer pessoa se beneficia. Independente de ter algo ou não, qualquer pessoa vai se beneficiar. Tá. Ele pode chegar até mim já direto, sem ter que passar por um médico. Bom salientar que o profissional fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, assim como um médico, né? Que você chega e ele vai diagnosticar algo. O fisioterapeuta também tem essa competência. E na hora que ele chega, né, a gente vai verificar os segmentos que estão precisando ser manipulados. E aí, a partir disso, a gente vai manipular E a partir disso é que vocês dão exatamente as isso, sessões. isso. É que você determina. É tudo personalizado, né? Entendi. É tudo personalizado. Não é nada igual um com o outro. Cada paciente é um indivíduo único e cada paciente tem a sua história. Então, não dá para eu fazer a mesma coisa num paciente que tem 4 anos de lombalgia e um que tem uma crise aguda, né? É diferente. Perfeito. E outra coisa, esses ajustes da quiropraxia fazerem barulhos, estalos, como é que é isso? Olha, isso é muito comum no consultório, porque geralmente quando a gente vai manipular, existe a possibilidade de não cavitar, né? O barulho é chamado de cavitação, que é uma bolha que se forma dentro da articulação, e aí essa bolha, no momento da manipulação, ela faz aquele som. E os pacientes, eles têm a crença de que não estourou, não estralou, então não Aconteceu não. funcionou, nada aconteceu. E a gente tem que observar que, assim, se melhorou a mobilidade, se está mais flexível, se o paciente está mais flexível, se melhorou dor, né? E isso tem que ser observado antes de dizer que não funcionou. Mas geralmente os pacientes dizem que não funciona, mas funciona sim. Com certeza, inclusive eu já conheço vários profissionais, inclusive conheço alguns colegas que já procurou, né, alguns dos profissionais desta área, e eles têm me falado que a transformação é Ah, é impressionante. fantástica. E aí eu fiquei curioso, até uma das vezes eu disse assim, eu vou lá conhecer, mas poxa, não sente nada. Quer dizer, eu preciso estar sentindo alguma coisa para procurar, para fazer, Não, pronto. não. Esse é um mito, por exemplo. As pessoas acreditam que para procurar quiropraxia precisa estar sentindo algo. Não. Por exemplo, você pode procurar quiropraxia, eu vou fazer uma prova, um concurso, alguma coisa assim. É como se fosse um relaxamento, né? Bom, legal. Isso se dá pelos efeitos neurofisiológicos da quiropraxia, né? Então, assim, no momento que você faz isso, você dá uma relaxada gigantesca. E assim, vamos supor, eu vou fazer uma prova sei lá, terça-feira. A Sim. minha preparação teria que ser um dia antes, como é, no Pode mesmo ser um dia. dia antes, pode ser um dia antes, com certeza. Isso não empataria nada. Perfeito, que legal. Me explica uma coisa agora. Existe alguma preparação antes de uma sessão? Nenhuma. É mesmo. Então quer Nenhuma. dizer que se eu tivesse, poxa, hoje eu vou fazer uma sessão de quiropraxia, vou procurar um profissional. Eu poderia decidir isso agora e ir Sim, procurar, lógico, agendar, que é assim que sim. funciona, né? Porque as profissionais trabalham com base numa agenda, que eles fazem contato, se informam, eu quero fazer e tal. Aí você passa, acredito eu, que os planos que se trabalham, Sim. e aí vem o agendamento e a marca a sessão, né? Assim, Isso, isso. outra curiosidade, essas sessões, elas são em um canto físico ou domiciliar? Então, eu também sou fisioterapeuta neurológica, né? Então, os pacientes domiciliares, eu prefiro atender no domicílio, porque ele é mais difícil de sair. Os pacientes neurológicos são mais difíceis de se locomover. Então, Quando você fala neurológicos, tem alguns problemas de são locomoção, sim. pacientes com sequelas de AVC, né? Então, assim, eles são mais difíceis de se locomover.
E o paciente da quiropraxia, o paciente que tem hérnia discal, né, ele consegue se locomover, porém com um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue. E aí eu tenho o lugar físico, né, um consultório para atender esses pacientes. Perfeito. Vamos falar agora sobre o consultório, porque eu vi aqui que a gente está lidando com uma profissional que realmente conhece muito da sua área, claro, respondeu aqui todas as perguntas, né, que são dúvidas, né, de você que acompanha, que busca uma profissional dentro dessa área. Esse conteúdo você vai ter a oportunidade de conhecer ele na íntegra, para você conhecer um pouquinho, e no Instagram também. No Instagram, que é o Roberta Leal Físio. Você vai lá, vai conhecer, ela está com uma presença digital muito ativa. Geralmente você tá sempre uma dica diferente, ela tá sempre dando algumas informações que de repente é de teu interesse também. Bom, você continua acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast. Bom, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Quais são os exercícios e hábitos que podem complementar o tratamento de quiropraxia? Olha, com certeza, alongamentos, né? Exercício físico como um todo, eles são super bem-vindos, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm dor crônica. É primordial, né? Que o paciente que tem dor crônica faça uma atividade física juntamente à quiropraxia, ele vai se beneficiar demais. Mas alongamentos, musculação, CrossFit, Olha, é um excelente esporte para o paciente que tem dor crônica. E eu sei que você é uma pessoa que é do CrossFit, eu já tive dando uma olhadinha no teu Instagram e eu vi que é uma prática que é muito comum dentro da tua vida, do teu dia a dia, né? Me fala um pouquinho sobre como é que entrou o CrossFit na tua vida? Olha, o CrossFit na minha vida, ele entrou através de uma amiga minha, né, que também é fisioterapeuta, e ela me convidou para fazer, né, uma aula e eu fui, me encantei. E só que na correria de faculdade, acabava que não dava tempo, né, eu fazer a atividade física do jeitinho que era para fazer. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a ir, né, direitinho, fazer acompanhamento com a médica, com a nutróloga, e aí eu consegui, perder muito peso, Olha que legal. consegui perder muito peso, e o CrossFit é a minha válvula de escape. Então você recomenda para, por Recomendo exemplo, demais. quem de repente precisa de um profissional de quiropraxia, o CrossFit de repente é uma válvula de escape que também pode ajudar ele? Com certeza, com certeza. O CrossFit, o atleta que faz CrossFit, ele se beneficia muito com a quiropraxia, porque a quiropraxia ela vai aumentar o rendimento dele, né? Ele vai conseguir progredir melhor no CrossFit. E não só no CrossFit, em qualquer esporte que ele Queira se fazer, né? dispor a fazer, né? Que legal, que legal. Roberto, vamos lá, ó. É o seguinte, eu queria que você deixasse aí as redes sociais para as pessoas que quiserem te encontrar, quiserem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como é que elas fazem? Olha, entra lá no Instagram, Roberta Leal Físio, me acompanha e vai ser um prazer imenso te atender, responder suas perguntas, né? Vai ser muito bom ter você lá no meu Instagram me acompanhando. Perfeito. E se as pessoas estiverem buscando uma profissional, se eles quiserem agendar, a agenda está aberta? Tá Está abertíssima. abertíssima. E como é que elas fazem para te encontrar através de que contato? Pelo Instagram, como é? No Instagram tem um link lá na bio, né? E aí ele clica lá e fala com a Lia, que é a minha secretária. Perfeito. Então fala com a Lia e já agenda aí com a Roberta, ela vai poder te ajudar no que se referir à quiropraxia, ela é especialista no assunto, tá certo? Bom, é o seguinte, a gente quer agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui conversar. Eu queria que você complementasse essa participação deixando um recado para pacientes, futuros pacientes que precisam buscar, né, esse tratamento com a quiropraxia, o que é que você diria para ela? Aí eu queria que você respondesse assim, olhando para ele, que ele está nessa lente. Fala agora olhando para a lente, tá? Você, paciente que precisa de um atendimento de quiropraxia, você é atleta que precisa aumentar o seu rendimento no seu esporte, faz um tratamento com a quiro, faz um tratamento acompanhado, né, especializado, individualizado para você. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser fantástica e que vai ser mais uma pessoa que vai amar fazer quiropraxia.
Legal demais. Olha aí, tá aí, ó. Roberta dando um recado para finalizar. Queria que você falasse da experiência, porque assim, claro que a gente sabe que os profissionais hoje que atuam principalmente na área da saúde, o tempo dele é um pouquinho corrido por conta dos afazeres dele. E recentemente você teve a oportunidade de estar diante de uma agência que está te ajudando dentro desse critério, né? Não só no processo criativo da coisa, que a gente sabe que os profissionais são ocupados e eles precisam de um suporte para que a coisa acontecesse. Eu queria que você falasse da sua experiência, o que é que você está achando? Nossa, fantástica. O pessoal da BCK é muito profissional, né? Realmente entrega o que promete, o que eles, né, ali se comprometem com você. Eu fiquei assim, as primeiras falas que eles me mandaram, né? Os primeiros posts que eles me mandaram, eu fiquei admirada. Fiquei assim boba, porque é totalmente diferente você ter um acompanhamento de um profissional, né, que vai impulsionar a sua carreira e você caminhar sozinho. Eu acho que quando você caminha com a pessoa certa, a gente alavanca. E o grande segredo disso aí, de tudo isso, é o fato de você estar trabalhando com uma agência local. Você pode Sim, olhar para a pessoa, ó, preciso disso, você pode me ajudar disso? Eu quero, me ajuda em ideias para fazer isso. isso. E isso é que é legal, porque é a dor de muitos dos profissionais, que às vezes eles precisam de um suporte, de uma agência. Ah, eu não quero mais só a mesma coisa. E é aquela história de não só fazer a mesma coisa. Já pensou, não, uma agência que só vai fazer arte, não, nós vamos gravar vídeo, nós vamos te dar ideia disso, para aquilo. E tudo isso colabora, né, para um crescimento que a gente sabe que é mútuo, né? Sim, com certeza, com certeza. E uma das minhas escolhas pela BCK foi por eles serem locais, né? Eu, eu pesquisei muitas empresas, empresas, a maioria delas eram de fora, e eu tinha receio de fazer, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas se passam por algo que não é. E por já ter tido outras experiências, eu priorizei que fosse de Fortaleza, né? E assim, eu tô encantada com o pessoal da BCK. Perfeito. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, essa aqui é a Roberta Leal. O arroba dela é Roberta Leal Físio, para você ir lá e conhecer o trabalho dela, presença digital ativa, fala muito bem. Faz uma pergunta para ela, se você tem alguma dúvida, vai lá no Instagram dela, chama ela no direct, ela tem um atendimento dela, que é o link da bio. Você chamou lá, conversa com ela, a agenda dela está aberta. Essa é uma oportunidade bacana para você que está precisando dar um trato em você mesmo, tá? No que se refere a quiropraxia, ela vai poder te ajudar. Roberta, muito obrigado pela gentileza de ter Obrigada. vindo aqui, certo? E para finalizar, deixa mais uma vez o arroba aí para as pessoas. Então, Roberta Leal Físio, para você aí me acompanhar lá no meu Instagram. Perfeito, então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, e aí, gostou? O que é que você achou dessas informações, hein? Bom, se você está buscando uma profissional com especialidade em quiropraxia, esse é o momento. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o arroba, né, que é o Instagram dela. No Instagram dela tem um link da bio, que você fala com a secretária dela para poder fazer o teu agendamento. E lembrando, é só para atleta? Não, atleta também, certo? Ele é o público que ela consegue te ajudar também no que se refere à quiropraxia, tá certo? Então, ó, vai lá, faz pergunta para ela, que ela tá sempre lá, disposta lá a responder as perguntas das pessoas, né, no Instagram, tá bom? Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado de todas essas informações, desse papo bacana aqui com a Roberta Leal, e eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.